Um dia uma pessoa me perguntou, foi um pastor que me perguntou, qual foi a primeira profissão do mundo? Qual é a primeira profissão do mundo? Aí eu não soube responder, ele disse, foi a sua profissão, oleiro, porque quem é Deus é o grande oleiro, entendeu? Ele fez o homem de barro e pegou o barro, mudou a imagem e deu fôlego de vida. Então foi a primeira profissão do mundo, que do início do mundo foi a sua profissão, oleiro. Toda a região lá, todos os moradores lá de Maragogi-Pinho, naquele tempo vivia de olaria. E meus pais também praticamente eram oleiros, meu pai principalmente, né? E de repente, quando pequeno, eles estavam trabalhando no torno, amassando barro, e eu estava ali sentadinho na areia, ele dava uma peça de barro para a gente brincar, e a gente ficava brincando ali, né, para não sair dali. E de repente a gente ficava observando, né, já criança, mas observando a maneira que ele trabalhava, o gesto, como. E de repente, você sabe, filho de peixe se torna peixinho, né? Peixinho é, como diz o velho ditado. E aí começamos a crescer, fomos crescendo naquele mesmo ritmo, naquele dia a dia, sempre aquela mesma rotina. E lá um dia houve a necessidade de ele se desafastar e vir aqui para Salvador, porque naquele tempo lá em Maragogi-Pinho a gente fazia as peças e não tinha quem vender. Muitas vezes a necessidade vinha obrigar a se deslocar do local para ir viver em outro para buscar o recurso. E de repente ele veio e a gente ficou lá. Minha mãe aí, já com 14, 12 anos e tal, ela determinou, olha, seu pai não está aqui, então vocês vão ter que trabalhar da agora em diante. E aí botou a gente nas olarias, porque ele deu baixa na olaria dele e a gente voltou para a olaria dos outros para trabalhar de ganho. Mas era uma ridicularia. Muitas vezes a gente trabalhava e quando chegava o final de semana eles não tinham condições de pagar para a gente e passava falta a eles e passava a gente. E aí eu, naquela de querer vir embora para aqui para Salvador com meu pai ficou aqui na feira de São Joaquim de Luciano, né? Com verduras, comprava de manhã e vendia de tarde, vendia para mandar condições, né? Mas as condições que ele mandava era bem pouco. E a gente foi vivendo assim, eu sempre no barro, amassava barro, não sabia fazer nada. E lá era no bruto, pisar, chegava uma canoa, porque naquele tempo não era transporte, não era carro, era canoa, que os barros, a lenha, vinha tudo transportado de barco, de canoa. E aí eles botavam no posto, a gente carregava para as olarias. E quando chegava no final da semana era aquela ridicularia que não dava para dar a minha mãe aí, para sustentar a gente, né? Porque meu pai estava se virando. E lá um dia ele morreu, meu pai morreu. E aí minha mãe disse, bom, da agora em diante, aí agora não tem mais jeito. Vocês têm que trabalhar. Só que eu ia para a olaria, quando eu chegava lá, eu via meus irmãos passando necessidade, que eram os menores, e eu trabalhava a morrer, e quem trabalhava, no caso, no turno, ganhava mais do que eu. E eu trabalhava mais do que eles, porque massar barro é pior do que fazer a peça. Fazer a peça ali você não gasta muita caloria, não faz esforço físico. E aqui não, aqui você tinha que dar o que tinha. Tinha momentos de dar até assim, um desânimo. E aí eu digo, eu tenho que aprender a fazer esse trabalho para também ganhar o mesmo trabalho do oleiro. Quando eles saíam para vir almoçar, em vez de eu subir, eu ficava. O torno estava vazio, eu aí sentava, que era o torno, era desse de madeira, não era torno elétrico. Eu sentava, mas só que tomava tapa quando ele chegava, porque o torno estava melado, às vezes saía da posição e eles não gostam, nenhum oleiro gostava disso. E eu tomava muito tapa. Foi você que sentou aqui, não foi eu não, aí eu negava. E aí eu fui aprendendo devagarzinho, e graças a Deus. Não estou querendo me exaltar, mas chegou ao ponto de nossa família lá em Maragogi-Pinho, pelo esforço, é porque eu digo, quando a gente quer, a gente faz, e adquire, se tornasse um dos melhores oleiros de Maragogi-Pinho. Eu aí comecei a minha
me aprimorar no trabalho que eu fazia com amor e dedicação, e começou a gente vir em cima de mim. Só que eu fazia, tinha oleiros lá que vinha comprar peças na minha mão, dizendo que era para presentear, porque eu trabalhava mais por criatividade, e essas peças eles compravam para copiar. Então, quando chegava um cliente, dizia assim, olha, só o senhor Edinaldo. Aí iam me procurar, chegava lá, quando eu dava o preço da mercadoria querendo valorizar, eles diziam, não, ali eu achei dessa mesma, portanto. Eu digo, não, aqui, essa peça daqui praticamente não foi, era aquela pessoa que comprou na minha mão, dizendo que era para dar um presente, que eu até me recusava a vender por ser pessoas dali que eu sabia que ia ter cópia. Aí eles compravam dizendo que era para dar um presente e levavam para casa e chegava lá e copiava a peça. Aquilo ali eu fui causando um desgosto de estar ali, não poder valorizar meu trabalho. Aí um dia eu achei um convite aqui para vir. Você tinha mercadoria e não tinha quem comprasse, porque os carros não entravam naquele tempo. Hoje na verdade, nós temos o apoio do Sebrae, temos o Instituto Mauá, está tudo lá dando apoio. Já Banco do Nordeste dando empréstimo, entendeu? Como eu soube lá, agora que tá bom, você deveria vir para aqui. Aí eu digo, agora é tarde, agora eu já me plantei por lá, não vem mais não. Porque eu passei de ter mercadoria e não ter quem comprasse. Aí a gente, o que era que a gente fazia? A gente ia para mercearias, aqueles caras que tinham aquelas, chamava armazém, nem mercearia não era. Falar fiado para comer, e eles diziam que não tinha condições. A qualquer momento a gente vamos ficar sem oleiro, porque os filhos do oleiro não querem mais ser oleiro. Eles querem outra posição. Meus filhos mesmo, a única que puxou só foi ela aí, entendeu? E ela não dá muita importância, talvez seja pela correria do dia a dia, como ela acabou de dizer que a filha, ela tem uma filhinha hoje que está nos cuidados dela e ela não vai largar assim uma coisa, não está tendo tempo. Sempre tem uma justificação para que diga que não pôde, eu não fiz, eu não estou por causa disso. Então, hoje eu estou nessa idade. O meu objetivo é passar. Eu queria ter em um lado, um apoio de uma prefeitura, uma outra, uma empresa, uma qualquer, para ter condições de passar o que eu sei hoje, porque eu já estou com 73 anos, já não estou dizendo que já estou chegando ao fim, mas as minhas possibilidades hoje, até física, eu já me sinto cansado. Então eu quero passar para no dia que eu disser, Deus disser não dá mais, ter alguém ocupando o meu lugar, você está compreendendo? E de repente eu estou vendo a cada dia o artesanato indo, caindo, caindo. Porque não tem quem esteja mais ocupando. Uma ou outra pessoa vai ficar bem escasso mesmo, a ponto de não vai ter um fim, porque sempre vai ter um que vai se dedicar. Como eu já tenho meninas aí, alunas aí, em Camaçari, já dando aula nos colégios, entendeu? Porque eu me dediquei a pessoas, alunas até de me dizer, não vai dar certo, professor, eu não tenho cabeça para isso. E hoje é professora, porque eu dediquei, eu tenho um dom de ensinar, e as pessoas gostam de mim, entendeu? E os alunos se ligam a mim e aprendem, porque eu me dedico mesmo. Se você disser hoje, eu vou querer aprender, daqui a uns 6 meses você não está profissional igual a mim, mas já está bem profunda dentro da profissão. E de repente o que eu olho é isso, de que tem tudo, tem toda a beleza, tem tudo para ir avante, tem, mas só que pela lógica eu vejo essa frieza dentro do setor do trabalho. O principal objetivo é, em primeiro lugar, é isso não podemos nem riscar do lado, né? Que é a necessidade. E pelo outro lado, a necessidade por 2 motivos. Primeiro, para me manter equilibrado fisicamente, porque se eu ficar no sofá parado, e mentalmente, né, psicologicamente, eu já me sinto mais seguro quando eu estou trabalhando aqui. Eu passo o dia aqui que nem parece, quando eu vejo que é de manhã já é meio-dia, quando eu penso que é de meio-dia já é de noite, entendeu? Porque é uma terapia mental, não dá para você botar outros obstáculos que lhe traga confusão, porque você esquece tudo em cima de uma peça. Por exemplo, ela pega uma boneca daquela,
Se você ver quando ela começa a trabalhar, ela se liga aqui, ó. Ali o pensamento está focado aquilo, aqueles problemas que estão lá fora, tudo desceu por água abaixo. É essa a questão. E pelo outro lado, amor. O amor que eu tenho por esse trabalho. Eu gosto, sabe o que é? Eu tenho outras profissões que eu poderia estar em cima dela. Eu sei trabalhar de pedreiro, entendeu? O que eu botar eu sei fazer. Mas eu amo esse trabalho, o barro. É por isso que eu mantenho ele mesmo aos troncos de barranco. Quando eu acordo de manhã, já acordo com a mão na massa. Eu já venho logo aqui. Olhar o que eu fiz ontem, se ficou adequado. Às vezes sonho de noite. Até isso no sonho. Quando, não acontece com você, não. A gente sonha essa menina trabalhando. Quantas vezes eu já sonhei aqui modelando uma peça bonita, quando é de manhã eu venho inspirado e faço aquela peça aqui no torno. Já pensou? É ótimo, é uma maravilha trabalhar com isso. Se existir uma coisa melhor para, às vezes, as pessoas esquecer os problemas e derramar, despejar, parece que você lava todos os seus problemas em cima de um pedaço de barro. Esse trabalho aqui, eu não é querendo eu elogiar ele, mas a gente, o que é bom, a gente tem que declarar, né? Eu não desprezo esse trabalho por nada na minha vida. Só quando eu morrer, mas mesmo assim eu não vou desprezar porque eu vou para debaixo dele mesmo, do barro. Aí não tem jeito, né? Eu vou para debaixo dele. E vou lá, posso fazer uns artesanatos.